Olá, educador! Olá, educadora! Estamos de volta com o Conecte Ser Sebrae 2023. Tava com saudade, não foi? Calma, uma semaninha só. Mas a gente está de volta e esse ano especial, trazendo para você muita informação, muito conhecimento sobre a sensibilidade humana e inteligência artificial. E que bom estar junto com você. Eu estava de olho durante essa semana toda. Vocês estavam comentando nas redes sociais, participando. Muito bom. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, começa a seguir Ser Sebrae, Ser com C, e eu estou falando, né? É o C de conteúdo, C de conhecimento, C do coração que eu faço para você. Segue a gente nas redes sociais, ativa o sininho, porque todo conteúdo novo você já começa sabendo. E aproveita já e compartilha também com outros educadores que ainda não estão sabendo desse nosso talk show. E olha, a semana passada foi muito bacana. Se você não viu, depois de assistir a minha conversa daqui a pouco, você vai lá e assiste também. Eu conversei com a Marta Gabriela, ela trouxe tanta informação sobre inteligência artificial, sobre a sensibilidade humana. Uma das coisas bacanas que ela falou é que antes mesmo de você mexer com inteligência artificial, é importante, educador, educadora, ter um pensamento crítico e levar esse pensamento crítico para o seu aluno. Bom, mas hoje eu tenho outra convidada, uma convidada especial. Nosso cenário está aqui, temos mais uma cadeira, porque, olha, eu vou receber aqui, gente, uma pessoa que eu sou muito fã, muito, e escuta só que eu vou falar sobre ela, porque ela é uma artista plural, ela tem um destaque no cenário nacional, advogada, atriz, estudiosa das práticas do budismo, aposta na arte da meditação e no cultivo da espiritualidade como processos de cura das relações humanas. Você já deve estar aí, já por dentro de quem eu estou falando, né? Gente, ela entende que a arte cumpre um propósito extra na jornada e vê nesse ofício uma potente arma, um potente instrumento de cura das relações humanas e da busca pelo equilíbrio. E ao lado da meditação, do cultivo da espiritualidade e do autoconhecimento. Bom, e ainda mais sabendo que ela é nordestina, assim como eu, por favor, Maiana Neiva, bem-vinda, está chegando aqui. Estou muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Por favor. É um prazer enorme mesmo estar aqui com vocês hoje. Nossa, você sabe que sou ator também, né? E estou muito feliz de estar aqui com você também aqui. Além disso, de a gente poder trocar e falar de meditação, falar de... que tem tudo a ver, a gente pensar em sensibilidade humana, pensar na meditação, pensar em inteligência artificial, mas antes, só para matar a curiosidade, porque muito educador, muita educadora pensa sobre isso. Tem que meditar todo dia mesmo? Olha, antes de responder a sua pergunta, quero dizer, é um prazer estar aqui com você, conterrâneo nordestino, e com professores da rede pública, com professores em geral, né? Professores, para mim, foram pessoas que marcaram a minha vida. Eu fiz letras e fiz direito por causa dos meus professores, que foram tão fundamentais na minha vida. Eu acho uma honra enorme conversar com essas pessoas que estão no fronte da humanização desse país. Tenho uma profunda admiração por essa profissão, e para mim é uma honra estar dialogando com vocês aqui hoje. Stephen Hawking, que é um cientista, Sim, né? Físico inglês, ele fala que por trás de uma pessoa extraordinária, excepcional, há um professor excepcional. Sempre. Né? Então, o professores, professoras... Com certeza. Para mim, o professor tem esse papel de reencantar a vida. Ele tá. Eu fui muito provocada pelos meus melhores professores, eles mudaram o curso da minha vida. Mas os professores sofreram muitas mudanças no dia a dia deles, né? Nossa. Nos últimos tempos, com certeza. Então é preciso a gente refletir sobre esse novo tempo. Então você me perguntou se é importante meditar todo dia. Meditar para mim é como arrumar a casa. Sabe assim, todos os dias você toma banho, todos os dias você arruma a sua casa, mas você passa uma vida inteira sem limpar a sua mente, a maneira como você vê a realidade. Então, meditar é um pouco fazer a faxina na casa, sabe? A gente precisa fazer um pouquinho todo dia, mas não precisa. As pessoas acham que conectam muito meditação com ir para a montanha. Não, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que ser outra pessoa para poder meditar. Não, 1 minuto embaixo do chuveiro. Se eu me conecto comigo, se eu conecto com a minha... faço uma pausa, a pausa tem um poder. Eu estou no ônibus, eu estou no chuveiro, eu estou
sabe, esperando antes de entrar na minha sala. Eu me conecto com a minha essência, com o meu coração, 1 minuto que seja. Aquilo já é um tipo de meditação. É claro que quando você vai aprofundando, você vai chegando em níveis mais profundos de contato com você mesmo. Níveis onde esse excesso de narrativa e esse excesso de informação, ele vai se dissipando e você vai entrando em contato com a sabedoria. O que eu acho que aconteceu nos últimos tempos muito é que antes você tinha a sabedoria e depois essa sabedoria foi se tornando conhecimento, e esse conhecimento hoje virou uma informação. E a gente vive um transe de informação e ansiedade. Portanto, eu acho que para você acessar a sabedoria, voltar a fazer o caminho inverso de informação, conhecimento, sabedoria, você precisa silenciar e entrar em contato com a sua essência. Então, a meditação é uma plataforma de observação da vida e uma plataforma de observação da sua essência. E aí, Maiana, inclusive tem um nome aqui, inteligência artificial, que para muito educador, para muita educadora, quando olha esse nome, quando olha a inteligência artificial, quando pensa em tecnologia, já dá aquele medo, já bate uma crise de ansiedade, por causa da pandemia também, porque tiveram que acelerar muito essa questão do uso da tecnologia em sala de aula. E aí eu te pergunto, como harmonizar esse futuro da educação com a inteligência artificial, mas sem deixar de ser humano? Até porque é isso, a humanização é o maior papel da educação, né? A educação existe para humanizar. Se não fossem os educadores, a gente seria consumidor, né? A gente estaria rodando na sociedade. Eu acho que são os educadores que têm o papel de nos humanizar. Isso, para mim, é nobreza, sabe? Mas eu acho que eu entendo um pouco deles, né? Quem não é nativo digital tem uma certa resistência a como as coisas foram acontecendo, né? Principalmente na pandemia, ser bombardeado com milhões de conteúdos e ainda você ter que entender como operar aquilo numa sala de Zoom, com chat, com aluno. Eu acho que os professores foram muito bombardeados por muitas mudanças. Por outro lado, a gente percebe que essas mudanças são irreversíveis, né? O mundo mudou, a tecnologia veio, a inteligência artificial transmutou a maneira como a gente está vivendo. Então, eu confesso a você que eu fico profundamente feliz quando eu vejo grandes professores ocupando o espaço digital. Por exemplo, a professora Lúcia Helena Galvão, que é uma grande professora de filosofia, quem eu conheci pela internet, né? As pessoas acham que a internet é só, às vezes, dancinha, ou estou falando aí das redes sociais, para além da inteligência artificial na sala de aula, né? Ou um conteúdo bobo, e que eu acho assim, que resistência maravilhosa seria se a gente tivesse pessoas como a professora Lúcia Helena, que ocupam as redes digitais, as redes e o mundo digital com um conteúdo avassalador. Com um propósito. Eu tenho um conteúdo para oferecer e eu posso escalar nesse conteúdo, porque as pessoas estão famintas de essência, né? Tem muito lixo no mundo, mas também tem muita potência, principalmente de você chegar a pessoas, imagina sala de aulas remotas, pessoas que às vezes não podem ir. A educação e o conhecimento, ele está atravessando níveis que hoje a gente, acho que há 50 anos atrás a gente nunca imaginava, né? Hoje você tem aula com uma pessoa que está do outro lado do mundo, você senta, faz uma meditação com um mestre que está em outro lado do mundo, né? Então, a internet ela veio para transmutar, não tem volta. Então, acho que o quanto antes a gente se apropriar disso, para fazer disso potência de transformação, mais a gente ganha, tanto o aluno quanto o professor. Muitas vezes os alunos também são nativos digitais, então eles têm um conhecimento. Ainda mais esses de agora que já nasceram dentro universo. daquilo. E os professores não, mas assim, existe uma troca. Eu tenho um grande amigo que ele é professor de cinema no Sertão, o nome dele é Kenel Rogers. Ele tem uma oficina que chama Cinemando, onde ele ensina, ele pega o celular e ele faz filme com as crianças nas comunidades. Ou seja, ele usa a tecnologia para fazer com que aquela criatividade seja fomentada. E eu já vi os filmes, é de você chorar de emoção. Produzir cinema com tecnologia, assim, né, um celular, uma coisa simples, mas é emocionante. Então, eu acho que existem muitas possibilidades para a tecnologia ser atravessada por um conteúdo de essência, por um conteúdo transformador. Acho que a gente precisa acreditar nessa conexão entre inteligência artificial e potência da vida, e conhecimento, sabedoria real.
Porque a gente tem a noção de que se você está muito tecnológico, você está acelerado demais o tempo todo. Você vive a tecnologia, a internet, as redes sociais, a inteligência artificial o tempo todo. Mas você também precisa de um momento que você precisa frear isso aí. Que é exatamente a limpeza que você estava falando, que é onde a meditação entra. Eu acho que esse paradoxo ele é real. Porque se hoje as pessoas estão nas redes o tempo inteiro, que maravilha que pessoas com uma inteligência e capacidade, professores e pessoas bem preparadas, estejam lá também disponibilizando seu conteúdo, e não só o que a gente já sabe que existe. Mas também tem uma outra qualidade que eu acho que é a disciplina, de você... Terminou, agora isso aqui acabou. Né? E eu preciso me conectar com o real. Eu acho que isso é uma qualidade nova que a gente está desenvolvendo. Uma das coisas que eu acho que mexeu muito com a gente foi a ideia de atenção. Né? Tem um psicólogo do começo do século, William James, que ele fala: tudo que você coloca atenção, cresce. E hoje em dia as pessoas não têm atenção por mais de 5 segundos. Elas não conseguem reter o foco durante 5 segundos porque a gente está viciado no estímulo externo. Né? Então, isso realmente tem um processo de adoecimento que eu acho que a gente não entende ainda. Mas também tem uma grande potência de usar essa grande biblioteca do mundo, essa potência de conhecimento, essa potência de... Eu fico imaginando como uma professora no interior do Brasil ela pode começar a dar aulas na internet, que seja assim, ela tem um conhecimento dela, o conhecimento dela pode escalar, pode chegar a várias pessoas. Eu tenho uma grande amiga que é professora de literatura, e eu falo: Ju, eu queria tanto que você fosse para ela. Ela tem uma certa resistência. Eu falo assim: cara, eu queria ver você dando aula de literatura brasileira, de Guimarães Rosa, assim, as pessoas precisam desse olhar. Mas essa resistência, eu acho que ela vai passar, porque eu acho que a gente vai atravessar um ponto onde não vai ter mais volta, né? A inteligência artificial vai estar muito conectada com a nossa realidade, mais ainda do que é hoje. Então, acho que a gente precisa se instrumentalizar para entender quando eu devo me desconectar e como eu vou utilizar isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde tudo está em ebulição, ainda não tem muita regulamentação, né? Mas assim, a gente pode, com consciência, usar da consciência para se apropriar desse veículo da melhor maneira possível. E é sobre isso a minha próxima pergunta, porque eu até entendo essa sua amiga, né, quando ela fala assim: eu dou aula de literatura, mas ir para a internet, para as redes. Há uma cobrança também muito grande do educador, da educadora, inclusive nas redes. Não é? Como há uma cobrança para ele ser plural. Então, ele tem que também ser multitarefas, como muita gente chama. O que então seria ser o plural, mas de uma forma consciente, de uma forma equilibrada? Eu acho que a internet, ela traz um contato, trouxe para a gente um contato muito diverso com o mundo. Né? Hoje eu entendo como os conflitos acontecem através da arte, através da internet. Né? E eu estou muito mais conectada com a diversidade do mundo. Antes da internet, eu vivia numa bolha, na bolha da minha realidade, das coisas que eu conseguia ver, né, com a minha visão da distância física. Né? Mas eu acho que hoje a gente é atravessado por muitas realidades. E a educação também. Né? Mas eu acho que a gente deve... O que eu acho que é mais potente nesse contato com essa diferença é que aumenta a nossa capacidade de existir. Eu entendo que o outro, por mais diverso que seja, ele é muito mais parecido comigo do que eu imagino. Ele atravessa muitas questões parecidas com a minha, ele quer deixar de sofrer, ele quer ser feliz, ele quer chegar no trabalho, ele quer fazer... Então, assim, por mais que a gente tenha diferença de cor, de raça, de país, e eu acho que o mundo... lutou muito por essa ideia de verdade. Né? Essa é a minha verdade. Em nome da minha verdade, muitas guerras existiram. A minha Exato. verdade é maior que a sua. Mas quando a gente integra essa diversidade, essa pluralidade, eu passo e entendo a potência disso, eu posso agir a partir de uma ética que assim, eu não faço com o outro, que eu não quero que façam comigo. Então, eu começo a integrar o conceito de compaixão na minha vida, que eu acho que é o maior ganho da diversidade, da pluralidade e da convivência que a inteligência artificial, a internet, as redes sociais trouxeram, é um entendimento de outras narrativas de mundo, que tem várias pessoas por esse mundo, vivendo de maneiras muito diferentes. A gente tem que integrar, entender, em algum lugar entender que a gente é muito mais parecido do que diferente. E, a partir disso, a gente se reconhecer eticamente. Eu não faço com o outro o que eu não quero que façam comigo. Independente da verdade dele.
Ele é judeu, é palestino, ele é alemão, judeu, eu sou nordestino, eu sou do sul do Brasil. Não interessa assim, a narrativa histórica, o que me interessa é a narrativa humana. Se essa diversidade vai dar o salto ético, social que a gente precisa ter. Então, acho que é isso que é para mim, muito potente no escutar dessas narrativas plurais hoje do mundo. E trazer essa pluralidade do educador, da educadora, aí vem esse universo da inteligência artificial, que muita gente fala, é algo muito técnico, é muito razão. Na semana passada eu conversava com Marta e ela falava, Marta Gabriel, ela falava, não, é muito técnico, é muito razão, mas é você quem está operando. Então você também vai colocar essa sua emoção, essa sua sensibilidade. E aí eu queria trazer a meditação para esse universo, porque tem sido tão estressante para o educador e para a educadora, eles sabem muito disso, é rotina demais, é pesado demais. Onde no dia dele ele pode inserir a meditação até para tornar essa jornada mais leve? Como eu falei, eu acho que a gente pode meditar em qualquer lugar. A meditação não precisa ser uma coisa distante, né? Entre uma aula e outra? Entre uma aula e outra dá, com certeza. A gente vai fazer uma prática aqui no final da nossa conversa. Quero muito Olha fazer para a gente sentir um pouco isso no corpo. Né? Mas o que eu acho, como eu falei, assim, o maior valor da educação é a humanização. Né? Então, para você ser um professor, alguém que vai trazer um conteúdo, você tem que estar no seu centro. E o que foi acontecendo ao longo da pandemia foi tirando muitos professores do centro. Portanto, eu acho que esse recuperar dessa saúde mental, né, dos professores do Brasil é fundamental. E eu acho que, independente da profissão, e aí qualquer pessoa, você começa a entender que quando você faz uma pequena pausa, mesmo que seja rápida, você cria uma abertura. E você começa... O que acontece? A gente começa a sofrer porque a gente fica apertado, na realidade. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com sala de aula, mas vocês vão entender, que é assim, ó. Eu conheço uma pessoa, estou aqui numa festa, aí eu acho essa pessoa bonita... Tá? E aí eu encontrei você, nossa, mas eu já imaginei que meu filho vai ter esse olho. Antes de conversar com a pessoa, a gente já faz uma narrativa mental daquela pessoa e a gente, né, começa... A gente já cria a inteligência artificial do filho. Do filho. Entendeu? Hoje o povo está fazendo tanto isso, colocando as características e a inteligência já faz como seria o filho. Né? Pronto, ela está fazendo isso mentalmente. Mentalmente. Então, assim, a gente não entende que a gente é muito criador da nossa realidade o tempo inteiro. Então, aí eu caso com essa pessoa, né? Aí eu namoro, sou muito feliz, eu caso, agora essa pessoa tem que me fazer feliz, porque ele é meu marido, minha esposa. Aquela qualidade de abertura em que eu olho para aquela pessoa e me apaixono por ela, em que ela me faz sonhar, aquela qualidade de abertura que produz a conexão com a vida. Quando eu vou ficando apertado no meu dia a dia, na narrativa de mim mesmo e do outro, eu vou ficando estreito e aí é quando eu começo a sofrer. É isso que a meditação fala. Então, o que é a meditação? Ela vai abrir de novo o campo da sua visão. Ela vai reacender o brilho do olho. E, para isso, eu preciso criar um momento de pausa. Porque, sem essa pausa, eu não consigo sair dessa sensação apertada. A meditação é como se fosse... imagine um céu azul. A nossa mente fosse como se a nossa mente fosse um céu azul e as nuvens fossem pensamentos. O que acontece com a gente é que cada pensamento que surge, como cada nuvem que surge, a gente segue. A gente segue. Então, a gente está sempre num vetor de 10 direções ao mesmo tempo. E a gente nunca está presente. Principalmente com um grupo de WhatsApp, dirigindo, falando com a pessoa, passando no lugar. Então, assim, recuperar esse contato com a minha pausa é recuperar a experiência de paz, porque a paz está muito presente na presença, na qualidade de presença. Tem várias pesquisas de Harvard que falam isso. Então, como é que eu posso, se eu tiver só mais presente, momento a momento na minha vida, mesmo que eu esteja fazendo uma atividade chata, tem uma pesquisa de Harvard que fala sobre isso. Eles fizeram 2 anos de perguntas, eram 3 perguntas para algumas pessoas, acho que foram 250 pessoas. E eles diziam assim, o que você está fazendo? Aí a pessoa respondia, você tem 3 opções. Você está presente no que você está fazendo?
Você está presente, mas você está pensando, você está fazendo, mas está pensando em outra coisa. Ou você está, pode uma atividade chata ou alegre, mas você está inteiro naquilo. As pessoas que reportaram maior grau de satisfação são aquelas que, mesmo numa atividade chata, elas estão fazendo uma coisa só. Elas estão presentes. Então, para recuperar, a meditação não é nenhuma mágica, é nossa natureza. É quem a gente é. E quando a gente recupera essa natureza, a gente pode dar mais para o outro. E isso é um ponto cego. Então, porque a meditação ela vai iluminar a nossa mente. A gente, muitas vezes, quando eu falo mente, eu não estou falando aqui massa cinzenta, cérebro que pode ser operado, recortado, né, retirado. Eu estou falando de consciência. Estou falando de mente como consciência. E a gente vive no mundo achando que as coisas existem do lado de fora, sem ter ideia de que a nossa mente está criando o tempo inteiro a nossa experiência de mundo. Eu vou dar um outro exemplo. A meditação vai nos ajudar a identificar a nossa mente. Como se a meditação... quando eu estou vivendo sem meditar, eu estou vendo o filme. Quando eu começo a meditar, eu estou olhando para o projetor. Eu estou vendo de onde vem. Então, por exemplo, eu pego um livro. Todo mundo tem um livro em casa, né? Eu esqueci de trazer um livro aqui, mas, por exemplo, onde quer que eu aponte no livro, não é o livro. Então, eu aponto... Aqui eu tenho a capa do livro, se eu tivesse um livro aqui... se eu abrir a página, eu tenho as folhas do livro, a contracapa do livro. O livro é algo que acontece junto com a minha percepção. Por isso que, às vezes, dou um livro para alguém, mas como assim você não amou Torturado? Eu amei, como assim você leu e não amou? Né? E a gente não percebe que o objeto surge junto com a consciência. Então, o livro ele não existe de seu próprio lado. O livro é bom. Né? Por exemplo... Ele é construído. Ele é uma construção. Por exemplo, Pedro. Pedro, para mim, é o amor. Mas se Pedro... Gente, já me apaixonei. Já era apaixonado, agora estou mais. É um exemplo engraçado de como a gente não percebe a nossa mente na nossa criação da realidade. Por exemplo, Pedro, para mim, é o amor. Tá? Mas se Pedro fosse o amor, todo mundo que visse Pedro veria o amor. Mas a mãe de Pedro vê um filho, o porteiro do prédio vê alguém que mora no prédio, alguém que está andando na rua vê um transeunte. Né? Então, assim, Pedro adquire tantas dimensões quanto as consciências que olham para ele. Então, o amor que surge em mim quando eu vejo Pedro é a minha conexão com Pedro. Entende o que eu estou querendo dizer? Entendo. E a gente vive como se Pedro fosse o amor do seu próprio lado, como se o livro fosse bom do seu próprio lado, como se os objetos existissem sem conexão com a nossa mente. E a meditação vai familiarizar a gente com a natureza da nossa mente e vai trazer a gente para dentro dessa experiência de relaxamento que cria toda a realidade ao nosso redor. E quando eu mudo a minha mente, eu mudo a minha experiência de mundo. Nossa, fantástico, porque você está falando de conexão. Então, quando eu entendo isso, eu começo a me conectar de outra forma com essa minha experiência de mundo. E até a sua forma, educador, educadora, de se conectar com a inteligência artificial também vai ser outra. Total. É isso. Então, acho que a gente precisa entender que a gente precisa mudar a nossa mente para mudar essa experiência de mundo. E ocupar a inteligência artificial, e ocupar a internet com um conteúdo de qualidade. Sabe? Vamos, eu acho assim, arregaçar as mangas e entender que o mundo mudou mesmo, que não tem volta, e tirar o melhor disso. Que eu acho que tem muita coisa, tem muita potência de transmutação, de transformação, né? Tem muito conhecimento que pode chegar, você pode, da sua casa, falar de um tema que é incrível, na sala de aula, transformar e chegar, escalar o seu conhecimento para muitas pessoas que antigamente essa potência não existia. Né? Sem inteligência artificial, você vendia só o seu tempo, digamos assim. Né? Eu estou ali daquele horário até aquele horário, mas com a inteligência artificial você escala, você vende seu conhecimento para o mundo inteiro. Você pode falar com alunos do mundo inteiro, pessoas que têm interesse no que você tem a dizer no mundo inteiro. Eu acho que tem muito educador, muita educadora que pode estar assim, Maiana, mas é novidade demais. Quando eu acordo já tem algo novo, no outro dia tudo novo. Como é que esse educador, essa educadora pode lidar com esse novo? Eu acho que a gente tem que ser paciente com a gente mesmo. Realmente, esse mundo tem algo novo todo dia.
eu acho que a gente precisa sentir o poder dessa transformação que o novo traz. Se abrir, ser poroso para essas transformações que essa nova realidade tem. Né? E entender que, assim, eu vou falar a verdade, eu nunca tive contato com tantos mestres e tantos professores quanto por causa da pandemia. Eu comecei a fazer cursos online, sabe, entrar em faculdades e coisas que eu jamais poderia entrar. Então, eu acho que assim, existe uma grande riqueza nessa experiência, também muitas dificuldades, mas quanto mais eu me conectar com o meu tempo, porque os alunos são nativos digitais. Então, eles já nascem com outra cabeça. Né? Então, se eu quero humanizar esse aluno, eu preciso estar, mais presente, com mais qualidade de foco, integrando a minha qualidade de atenção junto com essa informação do novo, que é irreversível. O mundo mudou. Então, até porque eu acho que humanizar as pessoas e os alunos que nasceram com outros códigos nativos digitais é um grande movimento de resistência. Né? Lindo também. É mesmo. Porque as pessoas também se ausentaram nas telas. A gente pode usar as telas para ocupar com sabedoria, com essência, com coragem. Né? É um tempo de ter coragem, de integrar essas mudanças, porque eu tenho certeza que elas vêm para melhor, que elas vêm para o bem. É como a gente estava falando na semana passada, você tem o que passar, né? O educador, a educadora, ela tem o que transmitir para esse aluno. Então, ela vai só utilizar dessas tecnologias um meio para poder transmitir aquilo que ele sabe, aquele conhecimento. Mas eu queria que a gente aproveitasse agora para fazer aquela... Porque ela falou, gente, que ensinar para a gente uma técnica aqui, e eu já estou pronto aqui, vou até deixar o telefone aqui de lado, porque eu sou analógico, mas também sou digital, então vou deixar de lado aqui para aprender. Tá bom, Pedrinho. O que eu queria passar para vocês, na verdade, hoje aqui, é uma experiência do que a gente está falando. Né? Foi uma técnica que o Mathieu Ricard, que é um monge maravilhoso, ensinou para os médicos no Einstein, quando ele veio no Hospital Einstein, que ele ensinou essa prática, que é uma prática curta, rápida, que qualquer pessoa pode fazer, para identificar a nossa real natureza, que é a compaixão, que a gente tinha falado antes, que é uma palavra tão banalizada, mas que só antes da gente começar a nossa meditação, a gente é sustentado por uma rede de compaixão, né, o tempo inteiro. E, para mim, os professores são agentes compassivos no mundo. Né? A gente, por exemplo, senta para comer e a gente fala, eu comi. Mas a gente não vê todos os seres que plantaram, que colheram, que transportaram, que cozinharam, que botaram aquilo na minha frente. Então, eu sou sustentado pela compaixão, por uma grande rede de seres compassivos que disponibilizaram aquela comida, mas na minha ignorância eu falo, eu comi. Quando a gente estuda numa escola, a gente não entende que a gente não construiu as ruas que me levaram até essa escola. Eu não participei do movimento dos professores se formarem para me darem todas aquelas aulas. E eu falo, eu me formei, que é uma espécie de cegueira também. Né? Porque a gente foi formado por uma rede de seres compassivos que nos permitiram que a gente se formasse. Então, essa meditação é um pouco integrar essa visão que expande a gente um pouco e mostra o que é a nossa real natureza, ilumina um pouco da natureza da nossa mente. Então, vamos lá? Eu estou emocionado por ela falar de tudo isso. Porque a gente começa a pensar na nossa rede, né? E é muito isso. Tudo que a gente faz, a gente está aqui levando esse conhecimento para você, educador que está do outro lado, mas tem toda uma rede, tem toda uma equipe que está fazendo, que está por trás. Aqui por trás das câmeras tem uma rede imensa de pessoas que planejaram, pensaram, participaram. Né? Então, assim, nunca é só isso aqui que você está vendo. Né? Tem uma assim, infinidade de seres. Se você começa a contar, não tem fim. Nossa. E é isso que nos sustenta. Né? Portanto, essa é uma prática, uma pequena prática que pode ajudar a gente a lembrar, a limpar a nossa mente e ajustar ela para uma visão mais ampla, para que a gente possa trocar com o outro nesse lugar. Eu vou pedir a musiquinha aqui para a nossa equipe, uma música mais tranquila. Posso começar, Pedrinho? Por favor. Pedir para você, onde quer que você esteja, que você sente confortavelmente. Tome o tempo de ajustar o seu corpo para uma posição confortável,
que você não precise se mexer tanto. Deixa o teu corpo repousar. Relaxa a testa, os olhos. Vai relaxando devagar os ombros. Deixa o peso do teu corpo cair assim sobre o quadril. E respira. Traz o foco para o ar que entra e sai das suas narinas, repousando nesse lugar sagrado que é o seu corpo. Agora eu quero que você traga à sua mente uma pessoa muito especial para você. Alguém que só de pensar nessa pessoa, o seu coração já abre. Você sente um amor imenso. Imagina que essa pessoa está na sua frente. Imagina que você olha para ela e deseja que ela seja feliz, que ela encontre as verdadeiras causas do sofrimento, as verdadeiras causas da alegria, que ela se livre das causas do sofrimento, que ela possa trazer benefício para os outros seres. Eu olho para essa pessoa e sinto um amor imenso brotar do meu coração, um desejo que ela seja feliz. Eu me identifico com essa sensação. Agora, eu retiro essa pessoa da minha tela mental e eu percebo que essa qualidade é minha. Ela não nasce do objeto, da pessoa. Ela nasce do meu coração, é uma qualidade natural do meu ser. Essa compaixão natural, esse desejo de que o outro seja feliz, essa sensação de expansão e de que o meu coração está ocupado por esse amor, essa é a minha qualidade natural. Eu respiro dentro dela. A compaixão, ela é minha natureza. E essa prática é como se fosse um poço artesiano. Ela perfura, ilumina e faz jorrar a minha própria natureza para a minha consciência. Eu começo a sentir uma luz imensa que se expande do meu coração, irradia, que vai crescendo, 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 ocupando todo o espaço, todos os seres, o planeta como um todo. Essa qualidade amorosa, que deseja que o outro seja feliz, eu posso oferecer não só para essa pessoa, mas para todas as minhas relações. Eu posso levar essa qualidade da mente para qualquer relação que eu tenha. Se você um dia perder essa conexão com essa sensação, traz essa pessoa de volta, olha para ela, mas lembra que essa qualidade não vem da pessoa, vem de você, que essa qualidade é quem você é. Eu cresço em compaixão. A vida existe para eu integrar todos os seres e me entender como grande parte dessa rede compassiva que transmuta tudo numa grande experiência de crescimento e amor. Eu respiro de volta dessa luz imensa, voltando para a experiência do meu corpo, sentindo esse raio de luz e esse feixe de compaixão e essa conexão com todos os seres.
preenchendo a minha consciência, preenchendo cada respiração de um sentido maior. Entendendo que se eu mudo a minha mente, eu mudo a minha experiência de mundo. Respirando, eu me identifico com essa qualidade expansiva e transformadora. E me entendo como um ser capaz de manifestar compaixão no mundo, na minha sala de aula, nas minhas relações, a transmutar como um lótus a lama em beleza, em luz. Me apropriar de tudo que me cerca e ver clareza, ver transmutação, ver compaixão. Respirando, eu volto para o meu corpo. Absorvo essa luz, deixo que essa luz ocupe cada célula do meu corpo. E decido que é assim que eu vou entrar na minha sala de aula, que é assim que eu vou entrar nas minhas relações, que é assim que eu vou me relacionar comigo mesmo. Pode abrir os olhos, quando você se sentir tranquilo e bem, e vamos andar pelo mundo construindo mais redes compassivas e encontrando mais encontros do que diferenças. Ai, gente. Nossa, eu estava meditando e seguindo você e dizendo assim, por que eu não posso desejar que o outro seja feliz? Não somente essa pessoa que veio na minha mente, mas as pessoas que eu encontro no meu dia a dia. Por que não desejar para o outro? Mesmo que eu não conheça essa pessoa, né? Total, e que o outro é você em algum lugar, né? Exatamente. Tudo que você faz para qualquer outro volta para você. Então, o outro é você. Maiana, gratidão demais. Muito obrigado. Obrigada a você, Pedrinho. Por trazer para a gente aqui no Conecte Ser tanta luz, né? E tanta informação, tanto conhecimento, compartilhar com a gente e fortalecer essa nossa rede também de apoio. Tenho certeza que as educadoras e os educadores ali do outro lado estão em casa dizendo a mesma coisa e te agradecendo por esse momento. Obrigada a você. Quero mandar um beijo bem grande para mim. Os professores do Brasil são a maior rede compassiva e transformadora e transmutadora da nossa humanidade, né? Tão necessitada desse contato. Então, um abraço bem forte no coração de vocês. É uma grande honra estar aqui, conversando com essa rede tão maravilhosa. É isso, gente. Estamos chegando ao fim desse nosso segundo videocast. Calma, tem muita coisa boa ainda para rolar durante todo o mês. E se você não viu o nosso primeiro vídeo, corre agora e vai lá assistir. Aproveita que você meditou, fez aquela limpeza aí na sua mente para absorver mais do conteúdo que a Marta trouxe para a gente no nosso primeiro vídeo. Se não segue nas nossas redes, é só acessar Ser Sebrae. Lembrando que é o ser com a letra C. É ser de cultura, de conhecimento, e o C de coração. De Beijo, compaixão. De compaixão também. Até a próxima semana. Tchau.